Nós temos pela linha, por chamada de vídeo, melhor dizendo, a partir de agora, o advogado Edmilson Júnior. Ele é advogado dos candidatos à Câmara de Socorro que entraram com o processo de impugnação da candidata Carminha Paiva. Nós queremos dizer antecipadamente e convidamos também o advogado Paulo Hernani, que é o advogado de defesa da candidata Carminha Paiva, mas ainda não obtivemos resposta. Doutor Edmilson Júnior, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM FM. Por que essa ação foi impetrada, doutor Edmilson? Veja, nós entendíamos que se Carminha Paiva fosse candidata, haveria aí uma inelegibilidade reflexa por uma relação que eles têm, uma relação de intimidade que eles têm desde o ano de 2012. Então a gente entendia que ali havia uma união estável e, portanto, ela não poderia ser candidata. Quais foram as provas que vocês anexaram ao processo para comprovar esta união estável? Eu queria que você esclarecesse também para os nossos ouvintes o que é a união estável, porque tem um áudio que vazou e que nós publicamos aqui, em que num diálogo com um candidato a vereador a quem tenta comprar o apoio, o prefeito Hinaldo ele diz que não existe essa história de união estável sem que as duas pessoas queiram. A união estável, para ser efetivada, ela precisa que as duas pessoas envolvidas queiram essa união estável. Eu queria que você esclarecesse isso. Veja, para o direito eleitoral, a definição de união estável ela não é a mesma que está prevista no Código Civil, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam. Mas ela precisa de 3 requisitos. Tem que ser essa união, essa relação, ela tem que ser pública, ela tem que ter um interesse de ambas as partes de constituir família. Isso tem que ser muito, muito visível entre as pessoas. E nós conseguimos provar isso através de dezenas, acho de centenas de documentos que foram juntados aos autos, inclusive as declarações da própria Carminha em seu Instagram. Ela sempre se referia ao padre Hinaldo como esposo, como marido. Nós juntamos ao processo um boletim de ocorrência no qual ela representou o padre Hinaldo na delegacia e assim se autodeclarou casada, esposa, mulher do padre Hinaldo. Então, todas essas referências, todas essas provas, centenas de provas que foram juntadas aos autos do processo, foram suficientes para convencer algo que é público e notório. Todo o estado de Sergipe sabe que padre Hinaldo e Carminha, eles possuíam uma relação. Ninguém sabia que tipo de relação era, se eram casados, se era formal, mas que havia, sim, uma configuração de união estável muito clara. E isso não deixou dúvida para ninguém. Então, para que fique bem claro, que eu gostaria que você repetisse essa parte, a questão civil não é a mesma da questão eleitoral. Até porque, como a questão eleitoral proíbe, para tentar proibir a perpetuação de uma determinada família no poder, criou-se essa regra na Constituição. Então, para não se ludibriar, digamos assim, esta regra, não é necessário que o casal esteja formalizado em cartório com união estável ou casados, seja na igreja ou no civil, é isso? Exatamente. Porque, veja, como você acabou de falar, a lei eleitoral ela tenta oxigenar a democracia e faz isso o tempo todo para que não se forme dinastias no poder, né? Para que uma sucessão de parentes ocupem o mesmo cargo por anos e anos e anos. Então, havia aqui uma intenção real entre o padre Hinaldo e Carminha de se perpetuarem no poder no momento em que eles negaram a relação, né? Uma relação que era fato público e notória, todo mundo sabia disso, né? Recentemente foi publicado um vídeo numa carreata onde o padre Hinaldo estava atrás de Carminha numa relação, numa posição, vamos dizer assim, típica de um casal, né? Jamais haveria aquele tipo de aproximação entre pessoas estranhas, né? Ele está ali atrás dela, né? Quase que abraçando ela por trás em uma carreata, e aquilo ali é típico de um casal, de uma relação que é íntima.
Então, a verdade ela não consegue, ela aflora o tempo todo. Né? É uma relação antiga. Desde 2011 estão juntos, né? E não se separaram até hoje. Né? Tentaram simular esse rompimento, mas a documentação que foi juntada aos autos, os vídeos que foram juntados aos autos, né? Isso reforçou a nossa tese de que eles eram um casal e permaneciam assim até hoje. Qual o peso que a prova juntada e ao mesmo tempo excluída e depois permanece no processo por um pedido do Ministério Público de Informações à Energisa? Qual o peso da testemunha deste condomínio e desta prova que foi anexada ao processo, que é o revezamento de titularidade de conta de energia em um imóvel aqui em Aracaju? Veja, essa prova ela foi juntada aos autos, né? Essa declaração da Energisa, fruto da testemunha que foi ouvida no processo e confirmou que Carminha e o Padre Naldo possuíam uma residência aqui em Aracaju. Ela testemunhou que os via juntos nas áreas comuns do, do condomínio. E a promotora, muito atenta a essa declaração, ela requereu em audiência que fosse oficiada a Energisa para que informasse quem eram os titulares daquela unidade consumidora. E essa prova, ela não só reforçou o que todo mundo já sabia, né? Eu até comentando, eu disse que ela só apenas é mais uma prova de tantas outras provas que estão nos autos, mas ela mostra que havia ali uma relação familiar entre os dois, pois um pagava a conta do outro e o outro pagava as despesas de uma residência, algo muito comum de um casal, né? Um pagar a conta de energia, de telefone, enfim. Isso demonstrou algo que é muito visível, né? Só reforçou apenas. Para mim, ela não trouxe nada de novo, apenas reforça algo que é público e notório, que Carminha e Padre Naldo formam um casal, é um casal. Eles não é apenas um lance, não é um namoro qualificado, como eles quiseram defender essa tese. É uma relação pública, notória, com o intuito de constituir família, e isso ficou muito evidente no decorrer do processo, com as provas testemunhais, com as provas documentais. Esse documento que a princípio foi retirado do processo, e depois ele retorna reforçando algo que ninguém sabia, mas que apenas consolidou a tese dos autores no sentido de que não era um simples lance, era sim uma relação de união estável. Meu caro doutor Edmilson, próximos passos. Cabe recurso, muita curiosidade com relação à possibilidade do nome da candidata ir ou não para a urna. Quais são os próximos passos desse processo? Veja, eles já recorreram, eles apresentaram recurso ontem de noite, certo? Essa decisão, ela cabe recurso sim, foi uma decisão do juízo zonal lá do município de Nossa Senhora do Socorro. Eles já apresentaram o recurso no dia de ontem. Nós iremos apresentar, provavelmente ainda hoje pela tarde, as contras-razões ao recurso. O Ministério Público vai ser intimado para apresentar contra-razões a esse recurso e o processo irá para o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e aí ele vai ser julgado. A gente acredita que esse processo ele seja julgado antes das eleições e, enfim, temos que aguardar qual vai ser o posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Perfeito. Doutor Edmilson, muito obrigado pela sua participação e espaço sempre aberto aqui. Qualquer novidade, nos informe, por favor.
Eu que agradeço. Um forte abraço e boa semana a todos. Tá aí, portanto, o doutor Edmilson Júnior, que é advogado dos candidatos à Câmara de Socorro que entraram com a ação de impugnação, detalhando a informação. Vou reforçar, detalhando o processo, melhor dizendo. Vou reforçar o que já disse aqui anteriormente. Nós convidamos o advogado de defesa da candidata Carminha Paiva, Paulo Hernani, para também participar do programa, tendo espaço ao longo da semana, mas ainda não obtivemos resposta.